Então, pessoal, nós vamos fazer uma experiência aqui com o uso da inteligência artificial. A ideia é a gente simular um processo jurisdicional. É importante, primeiro, uma advertência. A plataforma que a gente vai utilizar é o ChatGPT 4o, a última geração, dentro de uma plataforma de cursos da Adapta, certo? É a versão mais nova do ChatGPT 4o, mas ela não é especificamente preparada para o mundo jurídico, né? Na hipótese que a gente vai simular aqui de uma jurisdição de inteligência artificial, obviamente a gente teria que fazer uma inteligência voltada especificamente para a atividade jurisdicional, com a base de dados própria da atividade jurisdicional, inclusive alimentando periodicamente com sentenças mais recentes, precedentes que vão sendo criados, além do perfil do próprio órgão judicante, certo? Eu já fiz anteriormente esse modelo, então eu vou compartilhar com vocês a tela com os prompts e com o resultado, tá joia? Deixa eu só passar aqui, compartilhando a minha tela. Bom, tá aí para vocês. Veja, a gente começa com um contexto. Esse contexto é óbvio que numa atividade jurisdicional, né, numa ferramenta estatal própria para isso, esse contexto seria muito maior, né, muito mais específico para a atividade judicante. Eu fiz, então, com que o ChatGPT ele respondesse às necessidades de um processo jurisdicional ali no que ele tem de básico, que é a garantia da ampla defesa do contraditório. Qual foi o contexto? Bom, eu disse aqui, ó, você agora deverá agir como um juiz de direito. Eu irei dar informações sobre uma situação que merece uma resposta adequada do ponto de vista jurídico e levando em consideração a legislação civil brasileira. Porém, após eu apresentar o caso, eu irei apresentar as razões de defesa do réu. Então, após eu apresentar o caso, você deverá solicitar que eu apresente as razões da defesa do réu antes de dar a sua decisão. Isso ficou compreendido? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se eu passasse qualquer comando ou iniciasse uma conversa que necessitasse de uma resposta já final, ele interromperia, né, o processo jurisdicional sem ouvir a parte contrária. Então, para que a simulação fique mais adequada, eu coloquei esse contexto para ele. E aí ele me respondeu: compreendido, por favor, apresente o caso para que eu possa analisar e, em seguida, solicitar as razões de defesa do réu antes de proferir a decisão. E aí eu apresentei o caso. O caso foi retirado, inclusive, de um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A situação foi a seguinte: o senhor Técio estava passando por uma rua paralela a um condomínio de apartamento de nome Monte Carlo, quando foi atingido por um pote de vidro que caiu da varanda do apartamento 603. Ele conseguiu visualizar claramente o apartamento do qual o pote caiu. Ele ficou machucado, teve que ser submetido a uma cirurgia craniana, que o impossibilitou de trabalhar durante 3 meses. Por esse primeiro período, ele deixou de ganhar rendimento no seu trabalho, no montante de R$ 6.000. Após receber a alta, teve que voltar ao hospital, porque na cirurgia, o médico havia deixado uma gaze cirúrgica dentro do seu crânio. Após o novo procedimento, ele ficou mais de 2 meses sem trabalhar e, com isso, deixou de ganhar R$ 2.000. Seu Técio quer uma indenização pelos danos materiais sofridos e uma indenização por danos morais no valor mais justo possível. Ele entende que é o condomínio Monte Carlo que deve arcar com tudo isso. Perceba que eu evitei o uso da fundamentação jurídica justamente para simular uma pessoa que não é advogado, né, que vai buscar o judiciário e buscar, de alguma forma, uma resposta à sua demanda. E aí o ChatGPT-4, atendendo aquele meu contexto inicial, disse: entendido, antes de proferir minha decisão, por favor, apresente as razões de defesa do réu. E aí eu apresentei as razões de defesa do réu como se fosse o condomínio, né, falando. O condomínio alega não ser dela a responsabilidade pela indenização, uma vez que o próprio senhor Técio identificou o apartamento que deixou cair o pote de vidro, e que é o morador desse apartamento que deve arcar com eventuais prejuízos e com o dano moral alegado. Além disso, a segunda cirurgia realizada e o consequente afastamento do trabalho não foram causados pelo primeiro evento, mas pela negligência do médico que fez a cirurgia. Então, eu apresentei aqui um segundo contexto para ela, que é o contexto do réu, né? Exatamente como aconteceria se nós estivéssemos aqui dialogando, conversando
com inteligência artificial jurisdicional, voltada para a atividade jurisdicional. E aí o ChatGPT responde: obrigado por apresentar as razões de defesa do réu. Agora, com base nas informações, passarei a analisar o caso e proferir a minha decisão. Perceba que ele não vai tomar o formato ali de uma decisão judicial, de uma sentença judicial, novamente, porque a plataforma ela não é voltada para isso, mas ela se assemelha a uma sentença, uma vez que tem análise do caso, vai ter a fundamentação jurídica ali associada e uma decisão. Uma decisão será tomada. Responsabilidade civil, regida pelo Código Civil, especialmente artigo 86927, né, conhecidos 86927, e o artigo 927 determina que aquele por ato ilícito causado dano a outro fica obrigado a repará-lo. A responsabilidade do condomínio. Na análise da responsabilidade do condomínio, ele foi específico no artigo 938, que diz que o morador de um edifício responde pelo dano proveniente das coisas que dele caíram e foram lançadas em lugar indevido. Portanto, ele identificou a fundamentação jurídica do Código Civil que isentaria aí o condomínio de responsabilidade. Danos materiais. Se o teste sofreu danos materiais decorrendo da impossibilidade de trabalhar por 3 meses, totalizando 6 mil, e 2 meses devido à negligência médica, totalizando 2 mil. Ele identificou também a responsabilização direta, né? A responsabilidade direta em relação aos fatos que, porventura, tenham ocorrido. Ela é do morador do apartamento 603, quanto ao primeiro afastamento do trabalho, e a responsabilidade dos 2 meses adicionais atribuída ao médico responsável pela negligência. Então, ele analisou também a questão dos materiais, nos seus aspectos, né, da responsabilidade direta quanto ao evento. Os danos morais, ele fixa na decisão, né, mas ele diz que os danos morais são devidos ao sofrimento e angústia causado pelo acidente e pela necessidade de 2 cirurgias. Quantificação deverá ser justa e proporcional. Muito provavelmente ele vai pegar uma base de dados que tenha alimentado ele até 2019 e vai fazer algo com base em uma média ou em uma proporção aí do que ele encontra de informações a esse respeito. Então, decisão com base na análise acima, decide o seguinte: responsabilidade do morador do apartamento 603, né, em R$6 mil, correspondente aos 3 meses de afastamento, e também dano moral no valor de R$20 mil. O dano material, em relação ao segundo afastamento, foi colocado aqui como para o médico, e a responsabilidade do condomínio inexiste pelos motivos que ele já havia colocado lá em cima. A conclusão é de que houve responsabilização por danos materiais do morador do apartamento 603 e 20 mil de danos morais também para esse morador, e o médico responsável pelo adicional de R$2 mil. Ele não mencionou aqui a questão do dano moral do médico, né, até porque eu não fui específico a esse ponto, mas ele também colocou aqui a responsabilização de outros 2 que não estariam, tecnicamente, no processo, uma vez que o processo foi ajuizado apenas em face do condomínio, certo? Só para que a gente entenda as potencialidades da ferramenta para tomar decisões com base na linguagem conversacional, com base em um diálogo que será travado dentro da plataforma, seja por técnicos, pelos advogados, seja pelos próprios interessados, ok? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.